Imposto de renda. Essa é uma parte delicada dos investimentos, porque é muito complicado declarar o imposto das ações. Tem várias coisas que tem que levar em consideração e ninguém gosta de pagar imposto, né? A verdade é essa. E como é uma coisa complicada, muita gente deixa para lá e acaba não fazendo. Mas é importante porque isso pode complicar a vida do investidor mais para frente. Então, pelas regras da Receita Federal, qualquer investidor que realizou operações na Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ele está obrigado a entregar sua declaração anual de imposto de renda e, por conta disso, deve calcular e declarar seu imposto de renda em ações. Então, é obrigação do investidor tanto declarar e calcular também. Nisso estão incluídos todos os investidores, que devem calcular o imposto de renda independentemente de terem lucro ou prejuízo na Bolsa de Valores. Então, independente se você teve lucro ou prejuízo, deve declarar todas as operações. A gente vai ver mais para frente que existem algumas isenções e também que se você teve prejuízo em alguma operação, existe uma forma de descontar esse prejuízo de lucros futuros e pagar menos imposto. E além disso, a apuração e pagamento do imposto de renda em ações deve ser feita mensalmente e essa responsabilidade é unicamente do próprio investidor. Então existem algumas regras e uma maneira correta de declarar as ações. O imposto de renda sobre ações é isso que a gente vai falar aqui. Então, para começar a conversa aqui, todas as operações que a gente faz na Bolsa de Valores, a gente paga imposto de renda retido na fonte. Então, se você pega a nota de corretagem lá, você vai ver que tem lá um 1%, se eu não me engano, dependendo do tipo de operação, que fica retido quando você tem algum lucro na venda de alguma ação. Ou alguma operação que você fez que teve lucro, na nota de corretagem vem esse imposto retido na fonte. É uma pequena porcentagem do valor negociado e o objetivo dele é apenas dedurar, né, chamado de imposto dedo duro, para a Receita Federal que você teve algum lucro. E às vezes quando esse imposto retido na fonte é muito alto, a Receita Federal sabe que o investidor teve lucro muito alto e ele pode até mesmo cair na malha fina caso ele não declare esse lucro que ele teve. Em outras palavras, né, a Receita sabe exatamente quando e o quanto você negociou e, portanto, ela já sabe, né? Você só deve entregar a declaração ou pagar o imposto caso você tenha lucro naquele mês como forma de obrigação. E ela, se quiser, pode cobrar de qualquer um porque ela tem acesso a esses dados. Porque, às vezes ela não faz isso por não valer a pena, né? Ela vai só em cima dos peixes grandes, né? Aqueles que têm grandes lucros, compensa mais para ela, é o mesmo trabalho. E por isso que existe a malha fina, né? Então ela pega primeiro os grandes, que tem poucos fiscais, dá o mesmo trabalho de pegar um agente que não declarou um imposto alto de um que teve um pequeno lucro e não declarou, então ela dá preferência aos maiores, né? A gente sabe disso, igual no imposto de renda pessoa física mesmo. Muita gente acha que dá trabalho, né, para apurar, e realmente dá trabalho para você calcular isso tudo. Existem algumas calculadoras de imposto de renda aí no mercado que algumas corretoras disponibilizam, cobram, é claro, por esse serviço, que essa calculadora já pega todas as notas de corretagem através dos dados da corretora e já calcula para você e já gera um documento, né, um DARF de pagamento prontinho no final. Então existem essas calculadoras também para quem não quer calcular por ele mesmo, né? Agora, como eu falei, o imposto ele é uma tarefa mensal, né? E a primeira coisa que você tem que fazer é apurar os resultados de cada operação. Então,
após encerrada uma posição, seja vendida ou comprada que você tem que apurar se você teve lucro ou prejuízo. Lembrando sempre de descontar os custos operacionais, que é as taxas de corretagem, as taxas da bolsa. Você tem que descontar tudo isso, porque isso entra como custo e, por consequência, diminui o seu valor de imposto que você tem que pagar no final. Então a primeira coisa é isso aí, apurar o resultado de cada operação. No final dessa etapa, aí você vai separar aquelas operações que foram day trade das operações normais, porque a Receita ela definiu, né, tributação diferente para cada tipo de operação. Então no day trade, compra e venda no mesmo dia, né, tem um imposto um pouco maior do que em operações normais. No day trade, se eu não me engano, é 20% sobre o lucro, né? E na operação normal é 15% sobre o lucro. Então você tem que separar isso também, porque é tributado de forma diferente, né? Outra coisa, uma atenção aqui: quando o resultado for negativo, no caso do day trade, você não irá pagar imposto, sabe? E deverá guardar esse valor para abatê-lo em seus lucros futuros. Ou seja, no próximo mês você vai poder descontar isso dos seus lucros, caso você tenha lucro. Então, terceiro ponto aqui é descontar seus prejuízos. Então, caso você tenha prejuízo acumulado, você pode deduzir do lucro total no próximo período, né? E esse prejuízo só pode ser abatido de operações do mesmo tipo, tem que lembrar isso também. Então, um prejuízo em day trade, você só pode abater no lucro de day trade. Lembra que eu falei que a Receita ela tributa de forma diferente? Então, se você teve prejuízo em operações normais, você vai poder descontar de lucros em operações normais, tá? Isso é uma outra coisa também. Aí, quarto passo aqui é você encontrar o imposto de renda devido. Então, sobre o saldo positivo que você encontrou em cada tipo de operação, né, caso você tiver lucro, você vai aplicar as alíquotas de imposto de renda de 20% para day trade e 15% para operações comuns. Então, 20% do seu lucro em day trade e 15% do seu lucro em operações comuns vai ser o imposto que você deve pagar a cada mês. E lembrando que você vai gerar uma DARF aí, né? E o último ponto é você descontar aquele imposto de renda retido na fonte lá que você já pagou, né? Então o resultado será um pouco menor, né? Porque você vai descontar esse imposto de renda que você já pagou. Muita gente esquece e acaba pagando um imposto maior sem precisar, né? E aí o resultado final vai ser o imposto que você vai ter que pagar através desse DARF aí que eu falei. Beleza? Então,